Pronto, Dex, pode começar a gravar também. Beleza. Acho que a gente tem uns 25 minutos, é isso mesmo, para falar um pouquinho. Então, eu tentei trazer um conteúdo bem mais rápido, assim, mais geral. Claro que, com certeza, vão ter muitas dúvidas também. Então, pode falar comigo, pode pedir para as meninas o meu contato, que a gente vai se ajudando, beleza? Só falando um pouquinho, primeiro, de mim. Eu já falei lá, mas meu nome é Manuela, eu sou diretora de projetos agora, na FECAP Júnior, e eu já fui consultora de projetos, já fui gerente de projetos e atualmente sou diretora da melhor área, que no caso é a área de projetos. Então, acho que somos suspeitos a falar, né? Mas é a melhor área, querendo ou não. Eu estou há 2 anos e 3 meses no MEG, então eu já fui para alguns eventos, já consegui entender melhor. E aí eu basicamente queria dar uma passada assim na minha jornada, só para entender melhor com quem tu está falando aqui, obviamente. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho de quem tu é, de onde tu veio, qual é a tua jornada até agora, só para a gente entender melhor em que passo a gente está começando a conversar. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu sou de Recife, sempre fui de Recife. E aí, com 19, eu me mudei para Caruaru para cursar design na UFPE daqui no Ceará. E, pelos corredores e por conhecer a galera, a gente teve essa ideia de fundar a DJ, de criar, porque a gente tava sentindo que a gente estava muito distante do mercado, sabe? Então, a gente queria poder movimentar não só o nosso curso, mas o Agreste em si. Caruaru é muito rico, e não só o Agreste, de cultura, rico de gente que é muito massa. E acho que essa é uma das minhas metas pessoais e profissionais também, das maiores. É poder movimentar esse lugar, porque a gente tem muito potencial. E no mais é isso, eu fui cursar design porque eu sempre gostei muito de desenho, de arte e de criar. Massa. Eu vou até confessar uma coisa, que eu já fiz 1 ano de design antes de fazer administração. Acabei nem falando, né? Mas eu faço administração. Estou aí quase na metade do curso, ainda bem. E eu já cursei 1 ano de design antes, então eu sei também como é essa vontade. Ainda penso em trabalhar na área, então que massa que a gente se entende aí nesse âmbito. Eu acho também muito massa essa parte de, criação das EJs, federação. Acho que é preciso de muita coragem, assim, o que vocês precisarem. Com certeza vocês podem contar com a FEGEP, mas podem contar com a gente também, porque eu acho massa, justo o que tu falou, né, da rede, de poder movimentar toda a economia, não só da cidade, mas do estado também, consequentemente do país. Então, é isso. Massa demais. E aí, só falando um pouquinho da FECAP Júnior, porque, de novo, vocês estão entrando agora, eu não sei até que ponto tu sabe, mas a gente está aí há 34 anos no mercado e a gente atua no ramo de consultoria em gestão empresarial. Então, basicamente, a gente oferece soluções na parte de processos, pessoas, comercial, na parte financeira, qualquer área da administração a gente consegue contemplar através dos nossos serviços de consultoria. Então, a gente presta realmente um trabalho consultivo aí para as empresas que necessitam do nosso auxílio. Deixa eu só pedir silêncio aqui para a turma, que eu estou na sede e está muito barulho, só um minuto. Beleza, bati aqui na parede porque essa é uma sala que a gente tem, Dex já conhece bastante, e toda vez que a gente quer silêncio, a gente bate nessa parede. Então, beleza, já fizeram silêncio. Seguindo, a gente já tem mais de 600 projetos executados desde que a gente começou a trabalhar enquanto consultoria. 98% do nosso NPS, que é uma métrica de satisfação do cliente, é promotor. Então, basicamente, 98% dos nossos clientes indicam a gente para outras pessoas. Então, isso é muito legal também. E a gente já teve mais de 400 clientes que passaram por nós, então empresas e pessoas físicas mesmo, desde que a gente começou a atuar enquanto empresa júnior. E aí, agora que tu entendeu um pouquinho da FEGAP Júnior, sobre o que eu vou falar, né? Então, tu sabe que eu tô na área de projetos, a gente veio aqui falar um pouquinho dessa parte de soluções, mas basicamente eu vou falar sobre o core business da empresa. O que é o core business da empresa? O core business é a essência do negócio, né? Eu não sei se até por tu estar em design, tu já
tem familiaridade com esses termos ou não, mas essa parte é realmente qual é a essência do negócio, a essência da empresa, para que ela vive e por que ela faz o que ela faz. E, querendo ou não, nas EJs a gente precisa ter muito claro qual é o nosso core business e o que a gente está se propondo a fazer. Tangibilizando, a gente pode ter o nosso core business através de uma solução, que é justo o que eu vou falar um pouquinho a nível da minha diretoria e de atuação dentro da J, como tu pode fazer isso, né? O core business, ele é a solução e ela pode vir através de um produto ou de um serviço. Como vocês são de design, eu acredito que vocês vão acabar trabalhando com os dois vieses, né? Então, vocês vão tanto oferecer produtos já, vamos dizer assim, prontos ou que precisem de pouca manutenção, quanto realmente um serviço do zero, né? Então, quando a gente fala de soluções, especialmente no médio, a gente está olhando para dois vieses, a partir ou de uma oferta, né? De um produto ou de um serviço que tem um começo, um meio e um fim. Muito provavelmente, beleza? Então, assim, eu acho primeiro importante entender até a nível de estruturação da EJ, tipo, qual é o nosso core business? O que é que a gente faz? Aqui, o nosso core business são os projetos. A gente tem hoje em dia uma área de produto que está sendo criada, enfim, a gente está aí lançando um produto digital, uma plataforma de gestão, mas o nosso core business, a nossa essência enquanto negócio é oferecer projetos de consultoria em gestão. Então, basicamente, o que a gente oferece? Esse serviço de consultoria, e esse é o nosso core business. Então, é importante você identificar qual é o seu core business, seja ele um produto específico, um serviço específico, ou mais de um. Enfim, qual é, o que é que vocês realmente oferecem, qual é a essência do negócio, para vocês conseguirem entender, a partir daí, como vocês vão ofertar isso, como vocês vão fazer a execução desse produto ou desse serviço, como vocês vão garantir que isso tem uma grande qualidade. E aí, a gente tá falando também, muito do que tu me falasse, de uma parte muito embrionária ainda, tipo, da EJ, que vocês estão estruturando a nível de como vai funcionar o negócio, né? E é legal a gente entender que a solução, ela tem que ter 3 pilares principais, assim. Eu posso te mandar essa apresentação depois, se tu quiser também. É só tu pedir meu contato para as meninas e ou elas podem passar ou eu posso passar. Então, é legal a gente entender que a gente tem 3 pilares principais para construir uma solução e para fazer com que uma área de solução consiga, ao menos, existir, né? Então, a gente fala primeiro da nossa metodologia a ser vendida. De novo, é muito daquilo que eu te falei. Tanto na parte da solução, quanto na parte do produto, a gente precisa do serviço, né? A gente precisa ter uma metodologia que a gente está ali oferecendo e que a gente vai realmente, tipo, se basear, vender, executar em cima dessas metodologias. Tem que entender e estruturar a nível de execução daquele projeto, seja um projeto para fazer um produto final ou um projeto para executar um serviço. Então, quando a gente fala de solução, a gente vai ter que executar de alguma forma algo e a metrificação disso, né? Então, vamos pensar. Eu acho que fica muito mais claro quando a gente entende que tudo precisa ter um começo, um meio e um fim. Independente de ser um serviço, independente de ser um produto, independente do que a gente está fazendo, especialmente na EJ, que a gente precisa trabalhar muito com planejamento, independente da área que a gente está, a gente precisa entender qual é o nosso começo, qual é o nosso meio, qual é o nosso fim. O nosso começo aqui é a metodologia, o que é que tu vai fazer, qual serviço tu vai ofertar, como tu vai ofertar ele, o que é que esse serviço é, o que é que ele vai entregar. O meio é a parte da execução. Como a gente vai construir isso? Obviamente, se a gente oferece, sei lá, se vocês vão oferecer uma construção de uma identidade visual, já que vocês são EJ de design, vocês vão ter que construir essa identidade visual para entregar para o cliente. Não é uma coisa que está pronta. É algo que tem que ser e é personalizado. E metrificar isso, que é o nosso fim. Beleza, a gente fez, ou até durante a execução, como é que a gente vai entender que aquilo está dando certo? Como é que a gente vai entender se realmente, tá ali na fase de finalização, de entrega, e qual é o nosso pós-entrega, o que a gente vai fazer? Então, eu acho que a área de projetos, principalmente, ela tem esses 3 vieses principais. E aí a gente entra em vários aprofundamentos. Eu vou, de novo, falar aqui de uma forma um pouco mais por cima, mas a gente pode conversar sobre isso melhor, claro, ao longo da construção de vocês. Falando um pouquinho da parte da metodologia, e em todos os tópicos eu divido em 3 perguntas norteadoras, assim. Primeiro, qual é o serviço que vocês vão oferecer? É importante vocês entenderem em qual mercado vocês estão inseridos. De novo, qual é o core business de vocês, o que é que vocês fazem. E a partir daí, qual vai ser a carta de serviços que eu vou montar, né? Então, vamos supor, a gente tem as Jotas tanto de
consultoria em gestão empresarial, que é algo, querendo ou não, bem mais amplo. A gente consegue abranger muitas empresas de diversos portes. Quanto a gente tem as Jotas de cartografia, é algo muito nichado, muito específico. Mas todas elas têm a oferecer um serviço, né? Ou mais de um serviço. Então, eu acho legal vocês entenderem quais serviços vocês vão passar a oferecer dentro do ramo de atuação de vocês. Quando vocês entenderem isso, qual o serviço que vocês vão oferecer, vocês precisam entender como vocês vão executar esse serviço e o que esse serviço é, né? Então, vamos supor que vocês façam gestão de mídias sociais. Não sei, estou dando um exemplo que eu acho que se equipara, na verdade, não se equipara a design. Enfim, tipo, mas que tem a ver com um pouco dessa questão de mídias, enfim. Gestão de mídias sociais. Caso vocês realmente executem esse serviço, vocês vão entender, beleza, eu vou executar, eu vou oferecer esse serviço de gestão de mídias. Como é que eu vou fazer isso? Tem um passo a passo. Primeiro, a gente vai fazer uma reunião de briefing com o cliente, para entender dele, qual é o negócio dele, fazer uma construção de marca, identidade visual, ver essa parte aí. Depois, a gente vai fazer um cronograma de postagem. Depois, a gente vai postar. Depois, a gente vai ver os resultados dessas postagens, vamos supor. Isso é a metodologia do serviço que vocês estão oferecendo. Aqui dentro, por exemplo, a gente tem uma metodologia que é o nosso carro-chefe, que é a parte de processos. Então, gestão de processos. Os processos da empresa, nada mais, nada menos, são a rotina dos colaboradores. Então, o que é que vocês fazem no dia a dia? Esses são os processos de vocês. Que é importante ter isso para vocês entenderem até como vocês vão funcionar a nível de negócio, assim. Acho que as meninas que estão aí ajudando vocês da FEGEP estão conseguindo prestar e vão prestar esse apoio em relação a isso, mas, por exemplo, toda empresa precisa ter processos. Mas como é que a gente vai mapear esses processos para a empresa do cliente? Tipo, a gente está oferecendo aquilo, mas como é que a gente vai chegar lá? E querendo ou não, isso é a metodologia, sabe? Então, eu acho que é legal vocês terem uma metodologia muito bem construída, estruturada e que principalmente diga o passo a passo daquilo. Não só o que é, mas qual é o passo a passo, como vocês vão chegar lá, sabe? Então, algo que eu acho que é muito importante é não só entender o que você vai oferecer, mas como aquilo vai chegar no cliente. Então, façam, quais serviços vocês querem oferecer. Comecem com um serviço, 2, para não ficar, muito descontrolado também esse crescimento e essa estruturação. E construam essa metodologia por trás. Quando a gente fala, por exemplo, de processos, a gente tem uma fase na nossa metodologia que é melhoria de processos. E a gente consegue melhorar um processo usando metodologias, da administração, metodologias que já existem e aplicando elas à realidade do nosso cliente. Então, isso também diz respeito às metodologias. A gente tem que usar os métodos usados no mercado, porque a gente, querendo ou não, presta serviços como empresa de mercado. Então, o que mais muda é o nosso funcionamento enquanto negócio, mas a oferta do serviço tem que ser, se não igual, melhor, para a gente ter até um diferencial competitivo, mas a gente precisa saber como é que é esse serviço, como é que ele é feito. Então, construção da metodologia e, principalmente, vocês construírem de forma personalizada também é legal. Como ter certeza que a minha metodologia vai funcionar? Isso é algo que, querendo ou não, a gente nunca tem, assim, a gente está, de novo, como eu te falei, há 30 anos no mercado e a gente sempre tenta mudar nossas metodologias porque a gente vê, obviamente, que algumas coisas vão entrando em disfunção, né? Elas não servem mais, precisam ser coisas novas, plataformas novas, ferramentas novas. Então, é legal, vocês estruturarem uma metodologia para ter uma base, mas também entender que aquela metodologia não necessariamente vai ser a final e não necessariamente vai continuar a mesma. E talvez, quando vocês estejam executando aquele projeto, vocês podem falar, velho, a gente já fez isso em mais de um projeto e não está dando certo, a gente precisa mudar a nível de metodologia e execução. Sabe? Então, eu acho que garantir que a sua metodologia vai funcionar também e, principalmente, estar aberto a qualquer tipo de mudança que pode ter, porque vocês têm que ter uma base, vocês têm que se guiar por alguma coisa, mas vocês também têm que entender que, principalmente nesse começo, vai ser muito tentativa e erro, sabe? A gente também tenta muito trazer, vamos dizer assim, metodologias diferentes, a gente tenta estruturar serviços novos, mas a gente entende também que no começo, quando a gente vai executar aquilo, não necessariamente vai ser a melhor versão possível daquele serviço, sabe? Então é legal entender isso. Quando a gente fala de execução, é importante entender esses 3 pontos principais.
Quem são meus stakeholders? Os stakeholders são as pessoas envolvidas no projeto. Então, a gente fala da equipe que vai executar e a gente fala do cliente. Quem são eles, né? Quem são meus clientes e quem é a minha equipe que vai executar? Quando a gente entende isso, a gente consegue também entender como a gente vai gerir esse projeto, que já passa para o segundo tópico. A gestão de um projeto nada mais, nada menos é que gerir os recursos de um projeto que geralmente tem começo, meio e fim, como eu estava te falando também há um tempo atrás. Quando a gente entende que, beleza, eu vou fazer uma identidade visual, eu tenho o meu cliente que vai receber o projeto, eu tenho a equipe que vai fazer isso. Mas, tipo, se a gente vende para o cliente que vai fazer essa identidade visual em um mês, a gente tem um cronograma a ser seguido, um escopo a ser seguido, e a gente precisa, tipo, garantir que ele vai ser seguido, e esse é o papel do gestor do projeto. Eu não sei como vocês estão a nível de, vamos dizer assim, operacional da empresa de vocês, quantidade, se você já tem um time aí formado, mas é importante tu atribuir, e especialmente por tu fazer a gestão disso, já que tu vai estar na área de projetos, atribuir quem vai fazer o quê. Então, vamos supor, se tu vai ser o diretor de projetos da empresa, tu precisa ter um gerente, tu precisa ter gente para executar. O gerente não vai executar o projeto. O gerente vai garantir que aquele projeto vai ser seguido o escopo, usando da melhor forma os recursos e que a equipe consiga executar isso naquele tempo. Então, tem que ter a parte operacional, a parte tática e a parte estratégica do negócio. Então, é importante tu, vamos dizer assim, dar nome aos bois e saber e ter muito claro quem vai ser a tua equipe do projeto. Sabe, aqui a gente tem muito claro, a gente tem os consultores e tem o gerente. Isso forma uma equipe do projeto. Independente de qual projeto vai ser executado, independente de qual serviço a gente vai oferecer, por quanto tempo, a equipe vai ser assim. Vai ter a pessoa que vai executar e vai ter a pessoa que vai garantir que aquela execução vai dar certo, que é o gestor do projeto. Então, é legal tu entender qual vai ser o papel do gestor do projeto, pensando nas soluções que vocês ofertam. E aí, uma coisa muito importante, nenhum trabalho anda se não tem uma boa comunicação. E eu entro no terceiro ponto, que é muito importante na execução, que é como eu vou me comunicar com o meu cliente e como eu vou me comunicar com a minha equipe. Uma coisa que depois de 34 anos aqui, de empresa, a gente não tinha, era a jornada do cliente. Não tinha. Eu estou tentando estruturar agora na minha gestão. E isso faz muita diferença. Então, já que vocês estão começando agora, já começa estruturando uma jornada do cliente. Nem que seja simples, mas para tu entender qual é a jornada que o cliente vai seguir, como vai ser a parte da negociação, como vai ser na execução, qual vai ser a nossa tratativa com o cliente, como a gente vai se comunicar com ele, como ele vai receber nossas entregas, sabe? Tipo, é legal tu pensar realmente em todos os pontos quando a gente fala de comunicação, principalmente com o cliente, porque, querendo ou não, se o cliente não estiver satisfeito, a gente não vai conseguir executar um trabalho, não vai conseguir provar que o nosso trabalho é bom e aumentar a nossa base de clientes. Então, isso é muito importante também, vocês terem uma plataforma clara e um formato claro de comunicação com o cliente. E ter também uma boa comunicação com a equipe. Isso é muito importante. Qual vai ser o papel do gestor? Garantir que essa comunicação também aconteça e aconteça da melhor forma, o gestor do projeto. Então, nessas atribuições do gerente do projeto, líder, não sei, existem algumas nomenclaturas diferentes, eu acho que vai muito do que tu acha que faz sentido aí para a empresa de vocês, tu entender como essa comunicação vai ser efetiva. Vocês vão usar uma plataforma de comunicação, vocês vão usar o Telegram, vocês vão usar uma ferramenta de gestão para esses projetos? Como é que tu vai entender se o projeto está conseguindo andar ou não, sabe? Então, é legal, tu ter isso bem amarradinho e a comunicação já consegue contemplar bem, muitos desses pontos, assim, muitos desses pontos. De novo, é uma construção, especialmente agora no começo. Então, tu vai definir? Vai definir. Mas se tu vê que não tá dando certo, muda também, não tem medo de mudar. A gente tinha muito medo de mudar. E a gente vê que cada vez mais, a gente tem que mudar. Se a coisa não tá dando certo, a gente não vai insistir no erro. Então, faz uma base ali de estruturação, de comunicação, de gestão do projeto e tal. Mas se tu vê que também tem alguma coisa que precisa mudar,
muda, tipo, é a hora, eu acho, principalmente para isso, sabe? Então, eu acho que independente, tipo, de que momento a gente tá falando de estruturação da área, de estruturação, enfim, da parte de execução, é importante também estar aberto a mudanças, porque sempre vai ter, sabe? E aí, faltam aí 5 minutinhos, então eu vou tentar ser mais sucinta, mas falando da parte de metrificação, né? Então, beleza. A gente já entendeu como a gente pode estruturar o nosso serviço. Qual vai ser o nosso serviço? Como ele vai, tipo, acontecer? E a gente já entendeu como vai ser a execução disso, né? Então, tipo, beleza. Como a minha equipe vai se comunicar, como a gente vai se comunicar para o cliente, como vai ser gerido o projeto. Mas a gente não consegue fazer um bom trabalho de gestor se a gente não tiver dados, se a gente não tiver métricas, se a gente não entender realmente de forma tangível, com números, como o trabalho do nosso time e o nosso trabalho está performando. Então, é muito importante essa parte de notificação, muito importante. Era algo que no começo da minha gestão eu não tinha, e hoje em dia que eu tenho, eu vejo a diferença que isso faz. Porque tu deixa de ser uma pessoa que talvez tenha que estar o tempo todo ali entrando, tipo, na execução, entrando em como, tipo, a EJ tá fazendo, de que forma, acompanhando, e tu passa a ver a partir dos números o que é que tá dando certo ou não. Então, primeiro, como saber que o meu cliente está satisfeito? Eu acho que essa é a métrica, uma das métricas mais importantes, inclusive, é quando tipo, você passa a ser um EJ federado, vocês vão passar pelo processo de federação agora. Você vai estar no portal e o portal ele tem métricas que falam a respeito disso. Então, enquanto empresa júnior, você tem que seguir e bater as suas metas. E satisfação do cliente é uma delas. É o NPS, basicamente, e o CSAT. Eu vou até escrever aqui, porque às vezes o nome não sai muito bem, né? Mas o NPS e o CSAT, eles são as principais métricas. E já tem isso estruturado para quando tu for executar o primeiro projeto. Assim. Como é que eu vou saber se o meu cliente está satisfeito? Aplicando essas métricas de satisfação. São muito importantes. Então, pesquisa um pouco sobre elas. Se tu tiver dúvida, de novo, fala comigo se tu quiser entender como fazer. Mas procura sobre métricas de satisfação do cliente. Principalmente o NPS e o CSAT, que são as do portal. E a gente já consegue ter uma base muito legal disso. Como saber se o meu projeto está andando nos conformes? Aí entram métricas que vão ter que ser mais personalizadas de acordo com cada EJ, de acordo com cada empresa e cada gestão. Mas tu precisa trazer indicadores de performance do projeto, de atraso do projeto, de o quanto o relacionamento com o cliente está bom ou não, do quanto a equipe está produzindo ou não. Tu tem que ter e saber quais são os pilares que tu quer avaliar dentro daquele projeto, enquanto gestor interno. Aqui dentro, por exemplo, eu tenho métricas de atraso nos projetos, eu tenho métricas de qualidade. Só um minuto que a galera está gritando muito. Beleza, não estava falando muito não. Voltando. Entende quais são as métricas que tu quer calcular e, tipo, busca como fazer isso. E, de novo, tem algumas métricas já do mercado, mas tu pode criar as tuas métricas também, sabe? Nada impede, assim. E eu acho que isso é um tema mais complexo, então a gente pode conversar um pouco melhor. Tipo, eu posso te mostrar como eu faço, posso te mostrar quais são mais ou menos as métricas depois, mas é importante tu ter isso. Especialmente se tu for, tipo, o gestor, vamos dizer assim, interno da área de projetos da empresa, sabe? Tu precisa ter esses dados. Como saber se a minha equipe está performando bem? E aí entra muito na interface de pessoas, assim, de gente de gestão, que a gente precisa ter enquanto área de projetos. Show, massa, Dex. Que a gente precisa ter enquanto área de projetos, de entender como as pessoas, como o nosso time vai ser avaliado, para a gente entender a performance deles. E aí eu acho legal vocês estruturarem avaliações de desempenho, não só técnicas também de como está sendo a produção técnica dessa pessoa, mas também de comportamental, de quanto proatividade essa pessoa está tendo, gestão de tempo, para vocês entenderem, pô, se o cliente não está satisfeito, as métricas do projeto não estão boas, e aí eu vou ver a métrica da equipe não está boa, claramente a gente precisa começar pela equipe.
para a equipe começar a produzir bem, trazer bons resultados para, consequentemente, o cliente ficar satisfeito, sabe? Então, é importante metrificar esses 3 aspectos principais. Então, a equipe, o relacionamento com o cliente e métricas mais internas de andamento do projeto mesmo, que não diz respeito somente a pessoas, mas sim a resultados quantitativos, vamos dizer assim, né? De quantidade e números. Então, basicamente, eu acho que esses eram os 3 pilares, assim, que eu queria mais trazer. De novo, dentro de cada tópico desse, a gente pode passar horas, assim, conversando, então fica à vontade. Mas eu acho que o mais importante, e principalmente, assim, nessa responsabilidade que é, tipo, querendo ou não, ser gestor, assim, de uma empresa, seja ela júnior, seja ela sênior, e de encarar esse desafio, principalmente de estruturar muita coisa que vai precisar ser estruturada, é importante entender que o resultado só depende de você, assim. Tipo, todos os dias, se tu não acordar e falar, meu Deus, o resultado só depende de mim, porque principalmente, tipo, tu tá estruturando as coisas, tu tem que construir, tu não tá sozinho, mas depende de você. Se tu não fizer, tipo, quem vai fazer, sabe? E eu penso muito isso também, enquanto diretora de projetos aqui dentro. Se eu não estruturar minha área, se eu não querer trazer melhorias, tipo, quem é que vai fazer? Dificilmente alguém vai fazer, sabe? Então, é uma construção aos poucos. A gente demora para ver resultado, independente de qual tá o nível da EJ, assim, tipo, eu falo com tranquilidade isso. Não é porque tá começando agora, e não é porque eu tô há muito tempo. O Dex também já foi de EJ, acho que ela tá aí confirmando com a cabeça que a gente demora, às vezes, para ver o resultado. Mas se a gente entender que só depende da gente, eu acho que o trabalho vai ficando mais fácil. E também, tipo, aprenda a reconhecer o seu trabalho. Acho que a área de projetos é uma área que é muito difícil de entregar resultados, por exemplo, faturamento de vendas, sabe? Vendas é tipo, tá vendendo, não tá. Mas projetos têm muitos vieses, assim, é importante também tu reconhecer a construção do teu trabalho, sabe? Acima de tudo. É isso, a gente só tem 1 minuto agora, eu espero que tu tenha gostado um pouco do momento. E, de novo, pode ficar super à vontade para falar comigo se precisar.